Você vai participar de uma audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho e não sabe o que vai acontecer na audiência, não sabe como deve ser sua postura. Então, esse vídeo é para que você entenda qual é o procedimento judicial e o que é que a Justiça espera de você nesse ato processual. Primeira coisa que você deve saber é que a ata de audiência é o documento onde o juiz vai anotar os principais atos que aconteceram naquele momento. E é importante que você saiba, a primeira coisa é o seguinte, você saiba o que é que vai ser debatido no processo. Então é importante que antes da audiência de instrução você converse com o seu advogado para que ele diga o que de fato foi pedido na ação. Se você é o reclamante do processo, ou seja, o empregado, você tem que saber o que é que você está requerendo ao juiz. E se você é o réu do processo, ou seja, a empresa, você vai ter que saber o que é que estão buscando da sua empresa nesse processo. O juiz ele vai se limitar aos pedidos da inicial para que ele venha fazer as perguntas e assim descobrir quem tem razão naquele caso concreto, tá bom? Primeiro ponto é você falar com o seu advogado, descobrir o que é que vai ser debatido lá dentro e se preparar para isso. E quando eu digo se preparar, não é que você venha se preparar para mentir. Não, longe disso. A gente sabe que às vezes um fato acontece em um determinado momento e a audiência de instrução ela acontece um mês depois, 2 meses depois. Então é o momento de você refrescar a memória, de você saber o que é que de fato aconteceu para que você consiga explicar isso para o juiz. Então haverá nessa audiência o depoimento seja do autor como também do réu. Pode ser que o juiz ele dispense o depoimento das partes, é possível que haja essa dispensa, mas você que vai participar, você tem que se preparar para ser ouvido, até porque a dispensa ela é feita pelo próprio juiz. Então, se o juiz quiser ouvir o autor ou o réu, ele vai ouvir sim em juízo, ele vai fazer as perguntas que ele entende pertinente. Quando você conversa com o seu advogado, você acaba delimitando quais são os temas, você acaba entendendo quais são os temas que serão debatidos naquela audiência. Mas a forma de perguntar e o que será perguntado, aí sim é feito pelo juiz. Quando você estiver lá, você vai perceber. O seu advogado pergunta para o juiz, faz a pergunta ao juiz e o juiz faz a pergunta à parte que está prestando o depoimento. Da mesma forma, o advogado da parte contrária. Ele faz a pergunta ao juiz, o juiz ele escuta aquilo ali e ele pergunta às partes. Então, primeiro ato processual, depoimento do reclamante, depoimento do reclamado nessa ordem. Em algumas situações se inverte a ordem, mas aqui não. É a via de regra, depoimento do autor, depoimento do réu. Depois você passa para ouvir as testemunhas. Testemunhas do reclamante, primeiro, e testemunhas do reclamado, primeiro. Seu advogado vai ter a oportunidade de fazer perguntas à testemunha. E também a outra parte vai fazer também perguntas à sua testemunha. Isso acontece seja com as testemunhas do autor, seja também com relação às testemunhas do réu. Nesse momento é importante que se diga, você não pode interferir nos quesitos. Você não pode interferir nesse ato processual. O juiz ele tem um procedimento que a própria lei diz como deve ser feito e ele vai seguir esse procedimento e não vai admitir interferências. Se você acha que algum fato deve ser melhor enaltecido na audiência, aí a dica que a gente dá é que você converse com o seu advogado, até mesmo na própria audiência, e ele é que vai fazer as interferências no momento que ele achar necessário e da forma que ele acha necessário. Então, depois de ouvido as partes, reclamante e reclamado, depois de o juiz ele inquirir as testemunhas, testemunhas do reclamante, testemunhas do reclamado, o juiz ele finaliza a audiência perguntando se autor réu tem outras provas ainda a produzir. E essas provas que a gente diz, provas ainda a produzir, são algumas situações que aconteceram na audiência e que alguma das partes ela acha necessário juntar algum tipo de documentação, enfim, fazer qualquer tipo de requerimento para elucidar algum fato que talvez tenha ficado contraditório. O juiz ele também vai fazer uma tentativa de acordo judicial. O acordo judicial ele é feito a qualquer momento do processo. Então, seja no início da instrução, seja no final da instrução, o juiz vai questionar novamente a eventual possibilidade de acordo. E aí, por fim, alguns juízes eles vão
agendar já a data da audiência. Tem alguns juízes que no momento da própria audiência ele já diz que ele vai julgar no dia e ele define qual dia vai sair a sentença. Outros preferem a publicação nos atos processuais. E assim se encerra uma audiência de instrução na Justiça do Trabalho.